eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e hoje eu estou aqui para mais uma edição do Bloco a Bloco, nosso quadro de entrevistas. E o meu entrevistado de hoje é o Marcelo Vicentini, advogado e sócio do Madrona Fialho Advogados. Boa tarde, Mari, tudo bem? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui, conversando um pouquinho com vocês. Como a Mari falou, eu sou sócio do Madrona Fialho Advogados da área tributária. Eu tenho um histórico profissional de ter trabalhado muitos anos no mercado financeiro, né? Trabalhei mais de 20 anos no mercado financeiro, sempre cuidando de área tributária de bancos, olhando para a parte regulatória. E em paralelo a isso, eu fui docente também do INSPER por muitos anos, continuo como docente lá em algumas disciplinas, então eu estou lá há basicamente 13 anos. E dando aula também em outros lugares. E aí o interesse e o estudo sobre criptos surgiu por conta de uma demanda acadêmica inicialmente, que era uma aula específica lá para a Associação Paulista de Estudos Tributários, cerca de 4 anos atrás. Estruturei a aula, comecei a olhar sobre o assunto, começaram a surgir demandas profissionais sobre o tema. E aí, então, basicamente, faz aí 4 anos que eu olho para esse tema numa perspectiva acadêmica, numa perspectiva profissional, entendendo um pouquinho do que era esse mundo lá fora e, mais recentemente, acompanhando o projeto de lei, acompanhando aí a conversão disso em lei e chegando hoje onde estamos aí com uma regulamentação já estabelecida, né? Legal. Bom, o assunto principal que a gente vai falar hoje é o marco regulatório cripto no Brasil. Então, acho que a gente já pode começar dissecando um pouco essa lei, né, que vai entrar em vigor e como ela vai ter um impacto, né, nos consumidores, nas empresas, como que vai funcionar. Legal. A gente tem uma lei que ela foi publicada em dezembro do ano passado, né? Então um projeto de lei que já vinha sendo discutido, tinha uma série de temas e possibilidades de emenda e tudo mais. No fim, uma boa parte dessas sugestões de mercado acabaram não sendo incorporadas ao texto. Então a gente tem pontos bastante importantes que não vieram nesse texto, né, de lei, né? Então, por exemplo, uma questão de segregação patrimonial, né? As criptos, elas têm ali a negociação dos valores relativos aos clientes, e a empresa que vai fazer a negociação, chamada de exchange, a gente vai falar um pouquinho dela, ela tem um patrimônio próprio. Então essa segregação patrimonial entre o patrimônio da empresa e o patrimônio dos clientes foi algo bastante discutido à época do projeto de lei. Isso acabou não sendo incorporado em texto de lei. Então acho que aqui é uma das críticas que a gente vê a essa lei convertida, exatamente por não incorporar essa sugestão de mercado e não trazer dentro da lei esse escopo super importante que a gente tinha. Em termos de estrutura de lei, a gente tem uma lei que conceitua, né, o que são criptos. Então, ele deixa claro que não se tratam de títulos e valores imobiliários, ou seja, criptomoedas em geral não é um título e valor imobiliário. Quando a gente faz essa exclusão, a gente está dizendo, olha, não é isso, mas eu preciso dizer o que é. E ele traz um conceito ali também por eliminação, então diz que são moedas negociadas eletronicamente, uma representação digital, e aí a lei traz o cuidado ali de dizer, olha, não é NFT, né, o Non-Fungible Tokens, que é algo, por exemplo, uma obra de arte. Quando a gente tem uma representação de uma obra de arte dentro de um token, dentro de um dispositivo ali, isso não está dentro do escopo da lei. Os próprios títulos e valores imobiliários, que a própria lei já excluiu inicialmente. Ele fala, por exemplo, de moeda nacional, então a moeda não está no escopo dessa regulamentação. Ou a moeda eletrônica, que é aquele dinheiro que a gente tem na conta corrente, que a gente tem ali no crédito, isso também não está no escopo. Então, ele define, né, que são esses ativos representados digitalmente, dizendo que isso é cripto, isso está no escopo da lei, e depois ele vai fazendo essas exclusões. E aí tem algumas questões importantes, né, porque ele delega a competência para regular esses temas a uma autoridade da administração pública. Então aqui, à época da publicação da lei, a gente tinha basicamente a discussão se seria CVM, se seria Banco Central, então a lei trouxe dessa forma, com esse texto um pouco mais aberto, competirá a uma autoridade da administração pública regular esses assuntos. E aí, obviamente, que isso traz um peso importante, porque é esse órgão da administração pública que supervisiona, que fiscaliza, que autoriza o funcionamento. Então, a gente tem uma importância grande desse órgão no tema das criptos e no tema das exchanges, principalmente, né? O que é exchange? A exchange é a entidade, a empresa que vai negociar. Então, a regulação ela volta para qualificar o que é uma cripto e, obviamente, que regular a atividade de quem vai lidar comercialmente com essas criptos. Então, são as chamadas exchanges. A gente tem um conceito antigo, né, de corretora de valores, né, mais ligado a instituições financeiras. A exchange nada mais é do que uma corretora de cripto. E aí ela traz o conceito de quem vai ser enquadrado na lei dessa forma. Então, a parte inicial dessa lei, ela está falando exatamente de conceituação,
o que é uma exchange, o que é uma cripto, como que vai funcionar a autorização para funcionamento. Então a gente tem toda essa estrutura de regra. Seguindo, a gente tem depois um dispositivo bastante importante que ele fala que instituições financeiras já estabelecidas podem exercer atividade de exchange. Então essa atividade de exchange, a gente tem algumas mais tradicionais, né, internacionais, que já operam no Brasil ou que estão se estabelecendo aqui, mas a gente tem um sistema financeiro muito forte e as corretoras tradicionais que eu me referi têm uma autorização expressa na lei, ou a lei diz que essas entidades poderão ser autorizadas a operar com cripto, desde que elas apliquem, peçam essa licença específica, então elas também terão condições de operar nessa área. E aí, acho que mais dois temas aqui importantes que essa lei traz. A gente tem uma questão de uma alteração no Código Penal para estabelecer como crime, né, fraude com utilização de ativos virtuais, valores imobiliários ou outros ativos financeiros. Então aqui trazendo um peso grande para qualquer ato ilícito em relação a esses ativos regulados pela lei. E também uma questão da importância da prevenção à lavagem de dinheiro, né? Então a gente tem aqui uma atuação muito forte de instituições financeiras em geral quando lidam com valores imobiliários e com recursos de terceiros, e essa responsabilidade também é atribuída às exchanges no sentido de fazer toda a análise da história do dinheiro, do caminho do dinheiro, exatamente para fazer essa prevenção à fraude, a prevenção à lavagem de dinheiro. E uma pena de reclusão pesada, né, de 4 a 8 anos de reclusão, mais multa. Então, basicamente, esse é o texto da lei. E aí a gente tem, obviamente, toda a questão da regulamentação posterior. Essa lei publicada em dezembro, ela tem vigência prevista de 180 dias, então ela passa a ter vigência em 19 de junho. Legal. E do ponto de vista do usuário, quais pontos que vão ser interessantes para esse usuário que quer investir em cripto? Será que ele vai preferir investir numa exchange que é brasileira ou que ela é de outro lugar, mas ela veio para cá? Como que essa regulação vai trazer essa segurança para o investidor? O investidor, quando ele lida com uma empresa não estabelecida no Brasil, ele está sempre sujeito às regras do local de estabelecimento. Então a gente tem uma série de exchanges estabelecidas fora do Brasil. Quando esse consumidor tem alguma questão com essa exchange, a gente teve um caso no ano passado, bastante comentado na mídia, você tem toda uma discussão de como que esse consumidor aqui no Brasil acessa a empresa nos Estados Unidos ou na Europa, onde quer que seja, para poder reaver o dinheiro que ele teve investido, alguma lesão que ele teve. Então, em geral, o consumidor está mais exposto quando ele negocia ou utiliza uma exchange que não está estabelecida no Brasil, exatamente porque ela não atende à regulamentação local. Então, quando a gente olha para essa regulamentação, trazendo o Brasil para um outro patamar em termos mundiais, né? A gente olha em termos mundiais localidades que têm uma regulamentação um pouco mais detalhada, outros que ainda não estão olhando com mais cuidado para esse tema. O Brasil está num outro patamar com essa regulamentação, com esse marco legal. Então traz de fato uma segurança para o consumidor e ele tem ali os mecanismos previstos de como acessar, ele está lidando com uma entidade que foi autorizada para aquela função, que é supervisionada. Então é interessante para esse consumidor lidar com uma entidade estabelecida no Brasil que está sujeita a todo esse regramento. E o combate à lavagem de dinheiro e os crimes envolvendo cripto, como que vai ser no escopo dessa nova lei? Essa nova lei ela vai ajudar a evitar isso? E como que ela vai ajudar a evitar? Isso é um desafio, porque quando a gente pensa numa instituição financeira, a instituição financeira ela tem todo o rastro do recurso dentro do próprio sistema financeiro, né? Então, eu tenho uma origem de um recurso externo que ingressou no sistema sendo informada a origem, depois esse recurso transita de uma instituição para outra, mas eu tenho o caminho do dinheiro e eu consigo dizer se esse dinheiro é um dinheiro lícito ou não, ou se ele tem ali eventualmente alguma origem suspeita. Quando a gente fala de cripto, a cripto ela tem uma característica diferente porque ela não nasce em geral dentro do sistema financeiro, do sistema bancário tradicional. Então a gente tem uma questão de não identificação desses consumidores, como eles estão lidando com criptos. Então, sem dúvida, esse é um ponto de desafio para as exchanges, de que forma que eles vão fazer, até que ponto que eles conseguem ir na prevenção à lavagem de dinheiro. Mas certamente isso traz segurança para o consumidor, traz segurança para o sistema, porque a gente vai ter ali padrões sendo adotados para poder identificar origem de recurso, movimentação suspeita. E aí, obviamente, que a gente tem toda uma estrutura dentro do governo, né, COAF, uma série de órgãos que olham para essa questão de lavagem de dinheiro, de origem de recursos. Então, sem dúvida, isso traz segurança e, como eu disse, traz uma punição pesada. Então, certamente, essas exchanges, na aplicação prática disso, vão desempenhar essa função aqui de prevenção de lavagem de dinheiro.
Legal. Então você mencionou também o caso do ano passado, né, que foi da FTX, que foi uma corretora que quebrou e deixou muita gente no prejuízo. E muitos especialistas também falam sobre a segregação patrimonial e o impacto que isso teria para evitar casos como esse. Só que a segregação patrimonial, ela não entrou nessa lei agora. Então, você acha que a segregação patrimonial ela pode vir em outras leis futuras? E, além disso, nessa lei, existe algo parecido, similar, ao que possa ajudar a evitar casos como uma nova FTX? Acho que evitar casos como novos casos como a FTX, como eu disse, quando o consumidor lida com uma instituição local, certamente ele tem todos os mecanismos ali estabelecidos para reaver o dinheiro, a gente tem todo um regramento aqui local. Se esse consumidor continua acessando via uma exchange fora, eu acho que ele ainda de certa forma está exposto porque, em princípio, essa regulamentação não alcança essas exchanges. Então, acho que em relação à proteção do consumidor, aqui não querendo induzir ou sugerir, mas obviamente que o regramento se aplica a uma entidade local. Então, teoricamente, novos casos dentro do ambiente brasileiro não aconteceriam, casos internacionais eventualmente podem acontecer porque a lei brasileira não alcançaria. Acho que isso em relação ao tamanho da lesão ao consumidor ou como que esse consumidor pode navegar em relação a esse assunto. Em relação à segregação patrimonial, o decreto presidencial ele prevê essa segregação patrimonial. Então, na medida em que eu não tenho na lei, mas o decreto prevê a segregação patrimonial, é óbvio que a gente tem uma força normativa ali suficiente para poder atender essa segregação patrimonial e trazer essa proteção para o consumidor. Então, é algo muito debatido na época do projeto de lei, não foi incorporado na lei convertida, mas o decreto trouxe essa segregação patrimonial e com isso a gente tem essa segurança. Bom, agora fazendo um comparativo com outros países que também estão buscando ou não regular cripto, a gente tem a situação dos Estados Unidos, né, que eles estão tentando enquadrar em valores imobiliários e aí muitas corretoras estão sendo inclusive processadas, né, pela oferta irregular de valor imobiliário. E como que isso posiciona o Brasil e a lei que o Brasil está regulando aqui o setor cripto da forma que está regulando? O Brasil ele entra na vanguarda da regulamentação de criptos, né? A gente tem grandes centros de negociação como China, como Coreia, que não tem uma regulamentação tão detalhada, tão pesada. A gente tem Estados Unidos já com alguma regulamentação, Europa também. Na Europa, alguns países atribuindo essa característica de título de valor imobiliário, outros não. E aqui no Brasil a gente tem muito claro dois pontos, né? Primeiro que não é título de valor imobiliário, e um segundo que se eu fizer uma oferta pública, se eu trazer essa característica de título de valor imobiliário, eu posso ser punido exatamente porque eu estou ofertando de uma maneira irregular. Então o Brasil traz uma regulamentação detalhada, traz uma necessidade de supervisão, de autorização prévia. Então a gente tem uma série de características na regra que levam o Brasil para uma vanguarda de regulamentação. Pensando especificamente nessa questão de caracterização como título de valor imobiliário, acho que a lei foi feliz também em tratar dessa forma, né, deixar expresso que não é um título de valor imobiliário, eliminando essa discussão, mas, por outro lado, trazendo uma responsabilidade caso eu equipare esse ativo a uma oferta pública de investimento coletivo. Então, a gente tem ali uma regra bastante clara em relação a esse ponto. Acho que o Brasil está na vanguarda aí, não só nesses pontos, mas de uma forma geral em relação à regulamentação. Você acha que isso pode tornar o Brasil mais atrativo para não só para os consumidores, mas para empresas também que estão sendo processadas lá e podem querer vir para cá ou alguma coisa assim? Eu entendo que sim, a gente traz segurança jurídica para o consumidor, segurança jurídica para as empresas, a gente ter um regramento claro, a gente ter um órgão supervisor definido, a gente ter todo um arcabouço jurídico claro, ele traz, obviamente, um peso, uma necessidade de conformidade, de prevenção à lavagem de dinheiro, de funcionar tudo de acordo com a regulamentação, mas, por outro lado, também isso tem um peso do lado da instituição, que ela vai ter ali eventualmente algum custo de compliance e tudo mais, mas traz segurança para a empresa que vai atuar no ambiente regulado e, obviamente, para o consumidor que está lidando com uma entidade que tem autorização, que é supervisionada e que vai certamente seguir as regras colocadas. Legal, Marcelo. Bom, foi um ótimo papo. Agora a gente, para finalizar, vamos fazer um bate-bola, perguntas curtas, respostas curtas. E eu já vou começar com a clássica, né? Qual que é o seu time de futebol? Meu time de futebol é um que não ganha faz 10 anos, São Paulo, está numa fase difícil. Difícil conseguir convencer meu filho a manter-se São Paulino. E o livro preferido? O livro preferido foi o Homo Sapiens, um livro super interessante que tem depois uma sequência, mas é um livro que me marcou aí por muito tempo. Último filme?
Último filme, foi um filme com crianças, Guardiões da Galáxia. Tiro, barulho. O lugar preferido no mundo? Lugar preferido no mundo são dois, a minha casa, onde eu sinto ali o aconchego e conforto. E eu gosto muito também de Paris, da França. Eu trabalhei no Banco Francês por 6 anos, visitei muito a trabalho, é um lugar que eu tenho um carinho especial. Qual que é o país que você acha que está com a regulação mais avançada em cripto? Acredito que pelo volume de negociação e pela regulamentação um pouco mais antiga, Estados Unidos, mas eu acho que a gente tem tudo para em breve chegar bem perto disso. Legal, Marcelo, foi um prazer falar com você e agora a gente vai ficando por aqui. Obrigado, tchau, tchau.